se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa noite de terça-feira. Esse é o programa Trupe do Verbo, entrando na sua casa, entrando no seu trabalho, com a sua permissão, para que nessa noite, mais uma vez, nós louvemos, nós agradecemos, nós coloquemos o nosso coração, a nossa mente, todos os nossos sentidos a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor e também ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de bênção para você, uma noite de graça para você, porque esse é o desejo do nosso coração. Levar um pouco dessa bênção, um pouco dessa graça, um pouco dessa alegria, dessa loucura de ser cristão através da TVI, através do canal 99 da NET, até a sua casa, até o seu coração, até a sua família. Que realmente esse programa seja um programa que te ajude, um programa que te aconselhe, um programa que te faça sentir-se cada vez mais dentro dessa igreja maravilhosa que é a nossa Igreja Católica. Somos católicos, somos cristãos, somos irmãos e que essa unidade possa nos fazer cada vez mais felizes, cada vez mais fiéis. Como você sabe, desde o programa passado nós estamos falando sobre a Santa Missa, sobre esse momento único na nossa vida, único na nossa igreja, que nós precisamos cada dia mais aprender a celebrar, aprender a participar. E essa é a nossa colaboração. Falar um pouco da missa, parte por parte, falar um pouco daquilo que nós devemos fazer, o momento que nós devemos ouvir, o momento que nós devemos falar, o momento que é a nossa oração, para que realmente nós, em unidade, possamos celebrar esse mistério pascal com dignidade, com amor e da melhor maneira possível. Esse programa hoje terá um grande convidado, é uma grande alegria para nós tê-lo aqui, Monsenhor Mário Donato. Vai estar conosco e, gente, você vai ver que sabedoria, você vai ver o quanto esse homem é abençoado e amado por toda a nossa cidade, por toda a nossa diocese de Itapetininga. Então convido você a ficar aí, a acompanhar esse programa, porque com certeza será uma bênção e será cheio de sabedoria, cheio da bênção do Senhor. Fique conosco, porque hoje a graça de Deus vai entrar na sua casa. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes encontrar o teu Senhor. O que é que eu vou dizer? Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal.
Estamos de volta, meu irmão, minha irmã. Esse é o programa Trupe do Verbo, pedindo, como essa música diz, que Nossa Senhora nos ensine a fazer da nossa vida uma oração, uma oferenda, uma verdadeira oferenda ao nosso Senhor, e que nós possamos aprender a cada dia mais, sermos de Deus, sermos cristãos, sermos fiéis a esse Deus que nos ama e que não nos abandona. Como você sabe, você pode acompanhar a Trupe do Verbo aqui pelo canal 99 da NET, a TVI, todas as terças às 21 horas ou nas reprises durante a semana que você pode acompanhar aí. Não tenho a NET em casa, não consigo, você pode pela internet, pelo site da TVI, www.tvitap.com.br. Se mesmo assim você não consegue, pode nos acompanhar pelo YouTube. O YouTube, só digitar lá, programa Trupe do Verbo, vai estar todos os programas lá. Esse é o 35º programa, terminando o programa aqui na TV, já está no YouTube disponível para que você assista. E também pode falar conosco através do Facebook, né? facebook.com/programa Trupe do Verbo, né? É isso. E através também do site da Trupe do Verbo, site que eu quero mandar um abraço para o Padre Sirlei, que é administrado pelo Padre Sirlei, e tem todas as novidades, todas as pregações, formações, tudo o que acontece na Diocese está lá no site também, trupedoverbo.com. Como você já sabe, a gente já tem a nossa trupe aqui e eu quero dar boa noite para eles que estão aqui conosco. Júnior Mastraneia, boa noite. Boa noite, Beni, boa noite a você de casa. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui nessa terça-feira com você. Também está o Thiago Colinha aqui no teclado, ele que só toca, não fala nada, né? Mas a gente sente a presença de Deus através dessa musicalidade que ele tem. Cleiton Machado, boa noite a você que está em casa, boa noite a você que está nos assistindo. Mais uma terça-feira, uma alegria para nós estarmos aqui novamente. E como eu anunciei no primeiro bloco, e você já deve ter visto, está aqui do nosso lado, com grande alegria que eu dou esse boa noite. Boa noite, Monsenhor Mário. Boa noite quem esteja nos vendo e ouvindo. De modo especial, Padre Sirlei, um grande abraço. É isso aí. Padre Mário, quantos anos de sacerdócio já, Padre? Eu estou com 52 anos de padre, mais 7 meses. Eu não dizer logo 52,5, né? Mais fácil. E uma das entrevistas, inclusive aqui na TVI, Padre, num programa da TVI, quando o senhor estava completando 50 anos, o senhor me disse uma frase que me tocou muito, uma das frases que eu nunca mais vou esquecer que o senhor disse. Perguntaram para o senhor, eu pergunto de novo, né? Por que o senhor queria ser padre? Você quer que eu responda? E o senhor respondeu do mesmo jeitinho que... Não, é interessante, muito interessante como a vocação não é o primeiro dom. O primeiro dom é a fé. E a gente só percebe a vocação na luz da fé. E o que é a luz da fé? É conhecer como Deus conhece. Nossa, mãe, que profundo, credo. Até eu me assusto quando falo assim. Mas isso para perceber como hoje não é a mesma coisa que eu diria. Mas nas vésperas da minha ordenação, uns 3 meses, um mês antes, eu era de uma turma de seminaristas da Diocese de Sorocaba. Nós éramos em número de 5. Então a gente sempre fazia reuniões assim de revisão de vida para garantir muito mais a caminhada. E nessa reunião a pergunta foi para nós 5. Um deles levantou: por que você quer ser padre? Eu não me lembro da resposta dos outros, eu gostaria de me lembrar da resposta dos outros, tanto assim que um deles, o que fez a pergunta, exatamente no dia que ele comemorava o primeiro aniversário da primeira missa dele, ele veio a falecer, o João Batista. Mas a pergunta foi essa: por que você quer ser padre? Minha resposta, será que foi isso que eu falei aquela vez? Eu acho que sim. A minha resposta: eu quero ser padre para rezar uma missa, depois posso morrer. Eu estou rezando essa missa até hoje. Que bom. Pois é. Embora, né, o ser padre não é simplesmente o cultual
é também o evangelizador, é o missionário, né? A gente existe mesmo para dizer que Deus é bom, que Deus ama, que Deus está na vida da gente a todo instante. E isso o senhor faz com precisão, viu? Porque todas as missas que a gente celebra junto com o Senhor, a gente sente isso. Eu posso ser testemunha disso. Pois é, mas essa é a base, né? Eu acho que quem não experimenta Deus, só assim, incluindo quarta-feira, feriado, né? Sim. Então foi dado o nome de Inhová na praça ali da Vila Rosa. Foi uma festa muito bem organizada, muito bonita, em praça pública, com tanta ordem e tudo mais, sabe? Até cumprimentei os organizadores por isso, mas reclamei que não se falou de Deus, sabe? Vida sem Deus não é vida. Quer viver? Ponha Deus na sua vida que você vive. Vive feliz e bem, seja lá como for, mas vive bem. Então reclamei, não puseram Deus nessa festa. Aliás, eu fui até, o prefeito estava ali, e num determinado momento me emparelhei com ele e falei: "Ei, senhor prefeito, precisa falar de Deus." Ele chamou um secretário dele e disse assim: "Põe aí, toda vez que tiver comemoração, tem que ter Deus no meio." Valeu, né? Pronto. É uma evangelização, né? Pois é assim que vai fazendo a coisa. E é claro que tudo isso se completa com a missa. A missa é o centro mesmo. Não está muito errada a minha resposta, não. Mas que bom, a gente vê como providência realmente o senhor hoje no programa, né, Benê? Porque finalizar esse assunto que nós estamos trabalhando, né? Começamos na semana passada, já que a vocação do senhor, né, se deu pela vontade e desejo de celebrar uma missa, e o senhor celebra nesses 52 anos, né, de sacerdócio, de ministério, a gente queria aperfeiçoar mais e melhor, né, a nossa vivência, principalmente a nossa participação na Santa Missa. Por isso a gente até fez esses programas. Mas eu gostaria até de começar perguntando para o senhor, padre, da beleza espiritual que é a Santa Missa, né, que é uma oração, que é a oração das orações, né? O canto de início que eu pedi, disseram que eu obriguei, não obriguei, eu pedi, porque é de fato uma música que quando eu me ordenei, eu fiz uma lembrancinha da ordenação, aquela silhueta de Nossa Senhora de joelhos, né, como oferente. A música é Virgem Oferente. Quando eu fiz 25 anos de padre, essa música apareceu, tinha que aparecer, porque eu não mando. Eu digo só isso. É a música que eu mais gosto. Pronto. Daí, né? Vai até aqui, não. Mas essa questão da beleza, né? Espiritual, né? Você pense bem. Eu falei, eu quero rezar uma missa. Mas sabe que a missa é uma só? A missa, nós fazemos acontecer o ato de Jesus Cristo. Sim. É Jesus, quem está rezando a missa mesmo é Jesus, e a missa é única. Para nós é uma coisa assim como ser única. Nós temos tempo, né? Nós temos espaço. Deus não. Ele é eterno. Ele diz lá o Salmo, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então a missa continua sendo uma. É a missa de Jesus Cristo. E Maria, né, como oferente, faz muito bem dizer que quando a gente ouve a palavra, foi a primeira parte, acho que vocês aprofundaram o máximo possível. Para mim é alguma coisa que precisa mesmo, porque a nossa cultura ainda não se adaptou, sabe, ao valor da missa. No comecinho que eu era padre, eu sou padre antigo, a missa era em latim, né? Então, enquanto o padre rezava no altar, o povo rezava o terço na igreja. Quer dizer, parece que eram duas coisas que não havia uma comunhão, né? Não havia uma comunhão. Mas hoje o negócio já está bem. Então, quando fala essa Virgem Oferente, que está oferecendo o que nasceu no Natal, né? Então, é isso. Começa-se no ofertório, lembrando exatamente isso. Agora, a beleza é que nós estamos participando de um ato redentor, da única missa do Senhor Jesus Cristo.
É a atualização da última ceia, né? Aliás, até um cumprimento de um pedido do próprio Jesus, né? Quando a gente reza a missa, acho que vocês ouvem bem, na oração que segue a consagração, nós estamos rememorando a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Quer dizer, o ato redentor de Deus. Sim. Sua paixão, morte e ressurreição, não é? Então é isso daí. Aí é que está, sabe? Para falar aqui na televisão, mesmo para falar na igreja, né? Como eu imploro para o Espírito Santo ele fazer a cabeça, sabe? Não oprimindo, mas fazer que as revelando. pessoas... revelando. Esse é o melhor termo. E vai indo. Nós, no programa passado, fizemos a liturgia, então, da palavra. Paramos ali na oração da comunidade, que é o último ato da liturgia da palavra. E nesse programa a gente quer entrar já na liturgia eucarística, então. E o primeiro momento da liturgia eucarística são as oferendas, né, Padre? As oferendas que simbolicamente chegam até o altar. E no altar o padre faz a oração da oferta do pão e da oferta do vinho. São dois momentos. Então, enquanto isso, a comunidade está cantando um canto próprio de oferta, de ofertório, né? Sim. Esse de Nossa Senhora, e tem tantos outros, né? Você lembra algum outro? Vários, né? Bonito, né? Meu coração é para ti. Meu coração é para ti. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. A gente canta também, né? O pão e vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Você sabe que quando começou uma renovação, né, veio o Concílio Vaticano e eu fiquei padre no ano de 1961. O Concílio Ecumênico começou em 62. Quer dizer que foi uma renovação, um sopro assim do Espírito muito grande. Mas antes a gente cantava Senhor, vos ofertamos em simples oração o cálice com vinho e na patê no pão. Quer dizer, era necessário nessa época esse canto. Até foi engraçado que uma vez uma pessoa veio falar, eu cantei assim, pessimamente, é claro, né? Como fiz, e a pessoa, nossa, que história é essa? O cálice... Não, espera um pouco, ela confundia. O cálice com vinho e na patê no pão, na patê no pão. Que história é essa? O cálice com vinho iam bater no pão. Não é bem isso. É o cálice com vinho e na patena o pão. Daí expliquei o que era patena, né? Quer dizer, as pessoas não sabem o que tem lá no altar. Na hora do ofertório, além dos paramentos todos, né, que o padre deve estar vestido, no altar nós temos a patena, que é aquele pratinho dourado, né, no qual vem a hóstia, aquela hóstia maior. E as hóstias menores estão já nas âmbulas, assim que se chama aquele outro vaso. E nas âmbulas, as hóstias que serão distribuídas na comunhão, significam a partilha do pão. Né? É um pão só, mas bem partilhado. Agora, imaginou se eu fosse quebrar em 500 pedacinhos na hora da missa, ia ser algo assim que atrapalharia o correio, né? O desenvolvimento. Então, na âmbula tem as partículas, a gente chama de partículas, para distinguir da hóstia. A hóstia está na patena, as partículas estão na âmbula, que é aquele vaso, e no cálice está o vinho. Então, há uma oração própria. Senhor, recebe o pão, Senhor, recebe o vinho, né? E no final dessa oferta, o padre também faz uma oração assim de expressão de humildade, sabe? Que ele ali não é nada. O tudo ali é Jesus Cristo. Por isso que também lava as mãos. Lava as mãos rezando, Senhor,
purifica a minha vida, perdoe meus pecados, sabe? Se coloca como alguém que quer, deseja estar. Porque daqui a pouco o padre vai dizer, isto é o meu corpo, sabe? O negócio é até quase que tive um suspiro. É profundo, né, padre? E tá aí uma dica para você que naquele momento do ofertório, né? Porque para nós, povo, nós fazemos 2 atos, né? Entregamos o pão e o vinho, né? Para que depois seja no altar consagrado. E também a nossa coleta, né? Que é um momento ali de darmos a nossa oferta, né? Para a comunidade, né? Para a igreja. E até eu queria muitas igrejas passam a sacolinha, a cestinha, né? E tem muitos que não gostam, né, padre? Que realmente seria muito importante que o povo fosse até lá, né? Mas assim, para continuar, até uma dica, né? Perceba que no altar está acontecendo um ritual, né? Está acontecendo a missa lá no altar. Por isso o nosso foco precisa continuar sendo o altar. Como o padre falou, a gente não ouve a oração que o padre faz nesse momento, né? A gente tem a gente até não compreende o que está rezando também. As respostas que damos, né? Isso. Até tem uma resposta aqui, padre, que as pessoas às vezes confundem, né? A gente estava até comentando um dia desses, que é o receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, né? É uma oração que nós, povo, fazemos para Deus, né, padre? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Para o padre naquele momento, né? Nós rezamos para Deus, né? Pedindo para o sacerdote naquele momento. Então receba o Senhor pelas mãos do sacerdote, né? Esse sacrifício. Pois é, sabe? Aí tem algumas coisas interessantes, porque às vezes eu não faço igualzinho os outros, porque ali é assim, né? Terminada essa parte, o padre já lavou as mãos, tudo. Então vem isso daqui, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, né? É assim isso. Que fala. Daí que vem, receba, né? Não peço para eu rezar, que eu decoro assim, eu me embanando todo. Ali no altar, até que a concentração me ajuda, muita coisa vem de memória. Mas fora disso, se vocês pedirem para eu vou confundir, só não vai dar. Mas normalmente eu estou fazendo assim, sabe? Em vez de orar, irmãos, eu quero estar junto. Então, oremos, sabe? Irmãos, irmãs. Então, é uma oração assim da comunidade. Sim. Quer dizer, o padre não pode, não há dúvida que ele está presidindo a celebração, não existe a celebração sem o padre. Mas quanto mais a gente se coloca também como povo de Deus, eu creio que dá mais sentido para a missa. Ninguém ali o grande é Jesus Cristo. E só Jesus Cristo, sabe? Todos nós somos fiéis a Jesus Cristo, incluindo o padre, que está ali junto com o povo para, né, receba, Senhor, a nossa oferta, sabe? Porque a gente passa por isso. Agora, sabe, eu gosto muito de lembrar o exemplo de Abraão. Quando se fala em oferta, tem lá na história de Abraão a questão ali que parece pela primeira vez o dízimo, né? De Melquisedeque, mas lembro Abraão assim, ele se sentiu de tal maneira amado por Deus, dizia ele no seu interior, eu estou adivinhando coisa de 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, estou imaginando a cabeça do Abraão, né? Mas é claro, é um pensamento muito lógico. Puxa, o Deus que me dá tudo, eu tenho que dar tudo também. Sim. A oferta é de tudo. E aí Abraão falou, mas que tudo? Eu vou me entregar para Deus. Mas eu não sou eu, o tudo de mim. O tudo de mim é a promessa, é o filho. Então a cena descreve aquele ato dele ir fazer a oferta do filho para Deus, né? É influenciado, é claro, pelos costumes dos povos que o cercavam. Mas no íntimo é que ao Deus que me dá tudo, eu ofereço tudo. O tudo meu é a promessa, é o filho. E essa é a beleza também dele reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus, né? Porque é de Deus que veio mesmo. Né? Exatamente. Na hora que ele quis dar uma ajudadinha para Deus, né? Teve um filho com a escrava, que nasceu, o Ismael, né?
E alguns israelitas dizem que até hoje a herança mal dividida causa essas guerras palestinas e judeus. É verdade. Mas isso os judeus que falam, eu não falei. Sim. Simplesmente relatei. E aí a gente segue com a oração eucarística, né? Começa a oração eucarística e eu quero colocar um ponto na oração eucarística que para nós músicos é muito importante. Eu costumo dizer que é a música mais importante da missa, que é o santo, né? Nós cantamos o santo, pode sim rezar também, né, padre? Mas normalmente é cantado, né? Normalmente hoje a nossa... Pois é, eu acho muito importante, porque, sabe, é como uma grande aclamação. Você ofereceu a Deus as ofertas, ofereceu-se o coração, como a música canta meu coração, né? Depois você, que ofereceu sua oferta e tudo mais, está se oferecendo, né? Vem a oração da oferta, a oração do prefácio, né? Depois vem o santo. Então o santo é uma grande aclamação. Agora, eu costumo dizer para as pessoas assim, sabe? Ninguém leve isso como orientação, mas eu costumo dizer assim, o santo é como se a gente tivesse uma festa de um padroeiro, São João. Então alguém resolve dizer lá, viva São João, sabe? Daí o povo primeiro pede para a banda dar o tom, para ele responder, viva! Não é assim, né? É viva São João, viva! Então, juntamente com todos os anjos e santos, cantemos. É o viva! Então a música devia entrar assim na batata, pá, sabe? Santo, 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 né? Bom, como eu disse, não é orientação isso, mas eu acho mais bonito que o negócio seja pensado assim, para você perceber bem que é uma grande... Nossa, nós estamos felicíssimos, né? Viva! Nós estamos felizes, né? Porque nós estamos aqui participando de um ato de Jesus Cristo e nós estamos chegando ao momento que é a consagração e depois da consagração, aquilo que é chamado de, um nome meio difícil, doxologia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Aquele momento é o momento em que na cruz de Jesus dizia assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele momento é esse, Cristo, o povo de Deus, né, em comunhão com Cristo, dizendo, nas tuas mãos, Pai, coloco o meu espírito, mas dizendo isso com toda alegria, né, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então são momentos importantes na missa, importantes. E eu sempre gosto de ver, né, as aclamações assim tão grandiosas, que isso seja assim como um povo ressuscitado, de pé, sabe? O estar de pé, o estar de joelho significa um povo penitente. Mas a nossa penitência, o nosso pecado foi destruído. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali a gente é ressuscitado, está de pé, clamando, né, pulando, viva, né? É isso daí. Ótimo. Eu não sei se completa um pouco o valor que você dá a esse momento, mas é muito gostoso. O padre falou de ficar de pé, mas eu convido você a continuar sentado. Não saia daí, nós vamos continuar o nosso programa, nós vamos fazer um intervalo agora, mas nós já estamos voltando para o terceiro bloco. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Teu amor ser um farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar
chão cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Nós estamos voltando, que alegria poder mais um bloco, poder falar, poder transmitir essa beleza de Deus para você. E que bom, porque nós só podemos fazer isso porque você está do outro lado nos assistindo e nos dando a graça da sua audiência. Que bom poder, mais uma vez, poder estarmos juntos aqui. Nós queremos agradecer a sua presença junto conosco. Também queremos agradecer a participação das pessoas no Facebook, na nossa página no Facebook, porque a gente lançou uma promoção e nós falamos que ao final desse programa nós iríamos sortear os ganhadores das pessoas que compartilhassem um vídeo no qual o sorteado ganharia um livro, né, que é o novo livro do Padre Fábio de Mello, que é Sagrado Viver. Então a gente queria agradecer a participação das pessoas, vários irmãos compartilharam, muitas pessoas comentaram, curtiram, e a gente queria fazer esse sorteio hoje, né, nesse segundo programa sobre a missa. Padre, queria que o senhor falasse o número de 1 a 9, Padre. 3. Então o ganhador desse livro é o Alan Bianchi. Ele é universitário, estudante da FKB, mora aqui em Itapetininga. Alan Bianchi, parabéns, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Depois a gente entra em contato com você no Facebook para encaminhar para você o livro. Parabéns, viu, mais uma vez. Você já sabe que além da nossa página oficial no Facebook, que é facebook.com/programa Trupe do Verbo, você também pode estar em contato conosco e participar com a gente, assistir os nossos programas no YouTube, né, que é Programa Trupe do Verbo, também o mesmo nome. Lá todos os programas, todos os episódios gravados até hoje estão lá. Então você pode participar conosco através dessa rede social também. E assistir a nosso programa Trupe do Verbo pela TVI aqui, pelo canal 99, tanto pela internet, www.tvitap.com.br, está passando aqui embaixo, e também ao vivo pelo canal 99 da NET, que é a TVI, no qual nós transmitimos o nosso programa Trupe do Verbo. Padre, nós continuamos falando sobre a questão da Santa Missa, e eu só queria pegar o catecismo, porque tem uma frase que o senhor falou no primeiro bloco, que o catecismo traz no artigo 1326, que ele fala: finalmente, pela celebração eucarística, nós nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo e em todos. E o senhor falou exatamente isso, né, na questão dessa união na hora do santo, que a gente fechou, né, falando sobre isso, dessa união, e ao mesmo tempo dessa antecipação da liturgia que vai ser lá no céu, né? É claro. É interessante como eu escuto às vezes nota de falecimento, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa famosa, e os locutores sempre falam assim: fulano, esteja onde estiver. Sabe, que coisa, que indefinição, que não dá gosto de viver, né? Então nós dizemos de fato que o fim é o céu. Sim. Na missa tem a oração pelos falecidos, num determinado momento, encerrando quase, enfim, lembrai-vos, Senhor, de todos os que faleceram. Sim. Acolhei-os na luz da vossa face. Quer dizer, no céu. No céu. Né? Claro. Então, mas é a antecipação da alegria do culto celestial, porque afinal de contas nós vivemos assim circunstanciados pela criação do Senhor e pela redenção do Senhor. Então nós estamos no céu, quer dizer, Deus, o projeto dele é paraíso, o projeto dele é uma terra paraíso, né? Então nós estamos na missa fazendo isso acontecer, antecipando as alegrias da visão beatífica. Mas afinal de contas, tá bom, continuando a missa, né, nós tivemos o santo, que encerrou uma oração que se chama prefácio. Sim. Quer dizer, uma introdução.
E é bonito o prefácio, todos eles são diversas fórmulas. Sim. Mas é muito bonito, é gostoso até de a gente rezar, principalmente para o padre que está lendo ali no missal. Às vezes quem está na igreja acompanhar apenas pela audição perde, né? Depois de 4, 5 palavras já pensou se vai ter no almoço arroz e feijão, né? Ou outra que vai ter. Então é muito bonito o prefácio que encerra-se com o santo, né? Viva, né? Alegria. E depois então vem a oração eucarística. Na oração eucarística tem diversas fórmulas também. Eu estou com um probleminha de visão, tenho pedido sempre que a oração número 2, a eucarística, já de tanto estar repetindo, às vezes eu tenho até na memória, mas não confio muito na minha memória, não. É bom ter o missal ali de lado. Então, na oração eucarística, tem um momento, olha o nome, sabe? Os nomes são técnicos, são as coisas mais loucas do mundo. Epíclese. Quer dizer, e a hora do píclise, como que é a história, sabe? Epíclese quer dizer a imposição das mãos, invocando o Espírito Santo. Então, logo no começo da oração eucarística, dá para perceber, quando tem diversos padres rezando, inclusive, eles levantam a mão assim como impondo as mãos sobre o pão e o vinho, né? E dizendo isto, né? Pela força do Espírito Santo, eles se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Ali é a invocação do Espírito Santo, e o pão e o vinho, obedientemente, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Obediência a quê? Obediência a Deus, né? Sim. Então, daí vem, né, as palavras, né? Eu me lembro muito do Dom Luciano Mendes, cujo processo de canonização parece que está correndo. Mas eu trabalhei 4 anos com ele em Brasília. Então ele sempre dizia, a gente fazia uns retiros de meio-dia lá na sede da CNBB, com os funcionários, os padres que vivíamos ali, e numa das vezes ele lembrou isso: olhe bem, o padre diz assim, isto é o meu corpo. Quer dizer que então se identifica muito com Cristo, razão pela qual, né, o testemunho, e daí o peso vem de fato grande, mas é Cristo, é claro, é a palavra de Cristo, e o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Então a elevação da hóstia é exatamente para as pessoas olharem, sabe? Isso, olha aqui Cristo, né? Elevação do vinho, olha gente, o Cristo, sabe? Tem muita gente que abaixa a cabeça. Que abaixa a cabeça, né? Exatamente. Que bom que o senhor falou isso. Mas é importante olhar, veja, os padres levantam mesmo para ser olhado, né? Para nossa, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E passa depois, então, a fazer a oração da memória. Daí, então, lembramos que o que nós estamos fazendo é o ato redentor de Cristo. Morte, paixão, morte e ressurreição, e ascensão ao céu. Tudo isso são atos, né, simbólicos, são atos da redenção. Sim. Que está sendo operada, porque a missa é única. A mesma missa de Jesus. É o Jesus na cruz, o Jesus ressuscitado, que está ali, atualizado. Depois, então, tem uma outra vez a epíclise. Só que agora, a invocação, a imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo é sobre o povo, né? Dizendo assim que o Espírito Santo faça um só corpo e um só Espírito. E o povo, até a aclamação diz, nós vamos ser um só povo e um só Espírito. Fazei de nós um só povo. Fazei de nós um só povo. Pois é, está vendo como a minha memória é louca, né? Apesar de 52 anos, mas não tem problema. Então, aí é que está. Eu falei, a hóstia e o vinho obedientemente se tornam. Agora, o povo tornar-se um só, como é difícil. Então, a missa traz um grande compromisso, que é o compromisso da comunhão de vida. Sabe? Então, na sequência, né, nós rezamos pelos falecidos,
e encerramos a oração eucarística com aquilo que eu chamei, né? Lembra o nome? Doxologia. A doxologia. Nomes difíceis esses, né? Doxologia quer dizer o grande louvor. Então, só para a gente finalizar, Padre, é só para a gente colocar e frisar bem. Uma vez o pão e o vinho consagrado, uma vez o pão e o vinho obedecendo a voz do sacerdote que consagra pelo Espírito Santo aquilo, já não é mais pão e vinho. Já é Cristo no elemento de pão e vinho. Ele já se torna o corpo e sangue de Cristo, né, Padre? Sabe, transubstancia-se. Muita gente fala transforma, não é uma transformação. Tanto assim que o pão é o pão. Você come aquilo e sente o gosto daquilo. Você toma o vinho e, mas deve ser vinho sem álcool. Não, é vinho. Sabe, o vinho que Jesus usou é dos melhores vinhos do mundo. Pois é, mas é vinho, né? Então, se você beber demais, aquilo, depois saia de carro, se for para o bafômetro, vai ter que provar que você estava rezando missa, sabe? Vai ter que tirar várias selfies no meio da missa. Já teve um problema assim de um padre, registrar, né? Por 2 missas rezadas, depois na estrada, deu um probleminha. Até provar, né? Foi difícil. Pois é, mas é importante isso, sabe? É transubstanciação. A substância continua a mesma, mas além dela, sabe? Nela você vê o corpo e o sangue de Cristo. Tá legal? Legal, parabéns. Depois, então, nós, já que fomos convidados a fazer uma comunhão, então agora nós vamos para a comunhão. Começa a parte chamada preparação para a comunhão. Sim. Pai Nosso já não é mais oração eucarística. Pai Nosso agora já é preparando-se para a comunhão, né? É uma outra parte da missa, sabe? Tem a palavra, tem a Eucaristia, e agora então o povo vai ao encontro, né? E é muito bom isso daí, sabe? Mesmo eu faço da seguinte maneira, insisto, que todos os que estão na igreja estão convidados a participar daquela ceia, porque sem ela a vida cristã não dá para acontecer, sabe? Nós precisamos muito de Deus para ser cristão, muito, 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 e ele se torna alimento, torna-se até alimento, para que a gente, sabe, perceba a sua presença na vida da gente. Sem ele, nada feito. Sem mim, não podeis nada. Aí, após a oração do Pai Nosso, a gente tem aquelas 2 orações da paz, né? Uma é da paz. E essa oração da paz, é bom que a gente saiba também que é o sacerdote quem reza aquela... A não ser que o sacerdote convide o povo a rezar junto, né, Padre? Isso daí que você falou. É a oração própria do que está presidindo. Mas às vezes pode ser que ele convide todo mundo a rezar junto. Então isso é coisa daquela situação. Sim, da celebração. Não é o geral, sim. Não, tá? E aí o Cordeiro? Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus é uma oração que não precisa ser 3 vezes. Aliás, pode até às vezes ser 5 vezes. Porque é uma oração, uma oração do povo que torna-se canto também, enquanto o padre parte a hóstia, né? Então, não é tão longo assim, por isso que o Cordeiro de Deus também não é uma música muito longa, né? É só uma repetição de palavras, mas é melodiar as palavras, né? Então, se de repente tem muitas hóstias para partir, 3 vezes são insuficientes, então vem uma 4ª. Só que na última vez, dai-nos a paz. Né? Nas outras vezes Se uma vez a oração da paz, desculpa, Júnior, se uma vez a oração da paz é uma oração do sacerdote, o Cordeiro é uma oração da Assembleia, né, Padre? É isso mesmo. E além disso, quando chega na hora da comunhão, novamente, né? Eis o Cordeiro, eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lindo. Sim, sabe? Ali é uma proclamação de fé, né? Uma proclamação. Voltar um pouquinho, na nossa diocese a gente até já está fazendo muito isso, mas algumas pessoas ainda esquecem, né? Só uma colocação. O Pai Nosso na missa não tem um amém, né?
Porque o Na amém só missa- vai Muito legal, muito bom dito falar. depois, né? Tem o amém depois daquelas duas orações. Que é a oração inteira, né, na verdade. É. Né? Começa com o Pai Nosso, a oração inteira, pra gente falar o amém, né? Vai tudo que livrai-nos, a primeira parte, segunda, aí que tem o amém. Mas, fora da missa, o Pai Nosso tem amém. Não se esqueçam. Na hora que eu estou rezando o terço, por exemplo, Pai Nosso, amém. Né? Tem no final o amém. Não se esqueçam. Aí eu estou percebendo que o fato de não rezar na missa está viciando a não rezar. Viciando. Nossa, mãe, o que eu falei? Acostumando é melhor. Vamos corrigir. No momento da comunhão, padre, que chega o momento, né, da comunhão, onde nós iremos receber o corpo e o sangue, o próprio Cristo, onde nós iremos recebê-lo. Claro, tem algumas celebrações que fazem nas duas espécies, a outra só no pão, né, no corpo, né. Eu estou perguntando isso porque é o seguinte: esse é um momento muito íntimo da pessoa com Cristo, né, padre? É aquele momento de silêncio, de adoração, momento de oração mesmo, né? É um momento de pessoa com pessoa, sabe? É a intimidade, é a experiência de Deus, sabe? Eu sentindo a presença de Deus, eu experimentando, sabe? Degustando, né? Coisa bonita. Deus na minha vida. E ao mesmo tempo indo para o pensamento de Abraão, né? Nossa, esse Deus que me dá tudo, o que será que eu posso fazer por ele? Então já é um compromisso. Faz de mim, né, seu corpo. Também, né? Entende? Mas também tem certas coisas assim que a confissão é um sacramento que precisa ser utilizado. Agora, mas a confissão não é um bilhetinho para comungar. A confissão é uma expressão, quer dizer, eu quero, também é um sacramento. Os meus pecados tornam-se a oportunidade de Deus estar em mim. É impressionante. Por isso que o corpo de Cristo, o pão, você come, né? Agora, qual é a matéria do sacramento da penitência? Eu sempre digo, se Nossa Senhora viesse bater na porta da minha casa, eu quero confessar, eu vou dizer para ela, senhora, não. Não pode confessar quem não tem pecado. Agora, o que é a matéria da confissão é o pecado. Quer dizer, se você não tem pecado, não precisa confessar. Quero ver quem não tem. Mas em todo caso, né, a confissão define. Mas às vezes a pessoa está na igreja, está na missa, gostaria de ter confessado antes, não teve oportunidade. A missa tem tantos momentos de pedir perdão logo no começo. Senhor, tenha piedade de nós. Kyrie eleison, né? Então, no meio da comunhão também. A comunhão também liberta do pecado. E acho que sem a comunhão é muito difícil nesse sentido. Sim. Ela não substitui o sacramento. Eu sinto Deus me amando. E eu quero responder esse amor com amor. Sim. Só que não dá para eu amar Deus, né? Eu vou amar o irmão. E é mentira dizer que ama a Deus se não ama o irmão. Não sou eu que estou falando isso. Não pense que eu inventei agora. Isso está na Bíblia. Isso é fato, é verdade. Mas é até bonito porque é um ato de se encontrar também com aquele Deus que é misericórdia, né? Misericórdia, acima de tudo. Ele é amor acima de tudo, né, padre? Amor. Ele é amor acima de tudo. Eu vejo que inclusive numa confissão, há muitos anos, mais de 10 anos atrás, o Padre Mário me disse, confessando, né, sendo o meu confessor naquele dia, ele me disse uma coisa que me acompanha até hoje. E que não por acaso o Papa Francisco escreve agora nessa primeira carta dele, né? Que a comunhão não é um merecimento, não é um prêmio, né? Mas sim é um remédio. E o Senhor disse naquela confissão para mim, e eu guardo para sempre, que remédio se dá para doente. Eu não vou dizer que eu ouvi isso, porque daí eu estou revelando, você pode falar. O Senhor me disse isso, então eu fico no meu coração isso. E não pode ser só um merecimento, né, padre? Mas realmente é isso, é um alimento, é um remédio para os doentes. Então, se aproxima do altar aqueles que precisam. Eu acho isso lindo, porque afinal de contas,
Quando Jesus deu a comunhão pela primeira vez, ele não perguntou para nenhum deles: será que você merece? Não. Judas, inclusive, foi um dos primeiros que recebeu o pão da mão dele, sabe? Quer dizer, não produziu o efeito desejado, mas recebeu. Até o nosso papel nesse programa, Padre, você que está nos assistindo, inclusive isso, Padre. Motivar as pessoas a fazer uma experiência com Deus e ter uma consciência de que eu preciso de Cristo, mas eu também preciso ter temor a Ele, então eu preciso me adequar com o sacramento da confissão, com a minha crença, com a minha profissão de fé, como a gente fez alguns programas atrás falando sobre o credo. Então a gente quer motivar o povo de Deus a entender o que ele está vivendo, o que ele vive, o ser cristão que ele é. E por isso, que bom que o senhor tocou nisso, Padre. Essa necessidade, nós temos necessidade, nós precisamos de Cristo, né? Pois é, o nosso tempinho aqui está curto já. Eu gostaria só de dizer que valeu a pena, tá vendo? Como a missa, se vocês fizerem 20 programas, ela vai trazer elementos. Eu gostaria muitíssimo que fosse mesmo, porque afinal de contas, sabe, parece que o mundo de hoje, a missa é uma coisa assim um tanto quanto secundária, né? Sim. Tivemos Copa do Mundo aí, estamos tendo. Depois do 7-1 a gente fala tivemos, né? Ficou passadíssimo, né? Encerrou domingo, né? Pois é, mas em todo caso a missa continua sendo o ponto de encontro da comunidade. Sim. Por isso que agora, então, vai haver outras vezes oportunidade, mas a todos, né? O Senhor esteja convosco, e termina com a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não estou falando só porque acontece na missa, eu estou querendo mesmo, com isso, estar pedindo a Deus que abençoe todos os telespectadores, todos aqueles que verão esse programa diversas vezes até, seja abençoado e caminhe sempre na paz do Senhor. Amém. De coração quero dizer que esse foi o melhor programa que nós fizemos nesses 35 programas. Primeiro porque falamos daquilo que é a razão da nossa igreja, daquilo que eu disse uma frase no programa passado do Catecismo que diz que a Santa Missa é que dá forma à comunidade, né? Em nenhum lugar você vai ver uma igreja católica que não celebra a missa. Não existe. Então, por isso esse programa foi melhor. Primeiro porque para mim é emocionante estar aqui do lado do Padre Mário, uma pessoa que para muitos, para a cidade de Itapetininga, é muito importante, que conduz muito a nossa fé, a nossa caminhada. Quantas vezes você, irmão, que está aí na sua casa, na Santa Missa lá, precisando de uma palavra, naqueles 10 minutos que o Padre Mário conta no relógio, eu sei que é 10 minutos, que quando passa os 10 minutos fica preocupado, né, Padre? Eu me perco. Nos 10 minutos que ele conta ali no relógio, quanto Deus não falou com você. Então, para mim, muito especial, quero terminar esse programa, a minha parte nesse programa, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estivemos aqui, nós fizemos de coração. Obrigado porque nós tivemos para nós, o Júnior compartilha com certeza dessa opinião, Cleito. Para nós, o prêmio desse programa que nós tivemos, de toda a nossa luta, é ter o Padre Mário hoje do nosso lado nesse programa. Deus abençoe, meu irmão, obrigado, e que esse programa faça você ter um gosto maior pela Santa Missa e pela sua igreja. Eu quero agradecer a presença do Senhor, Padre, a disponibilidade, o teu sim, né? Não foi só um sim para nós, foi um sim para o povo de Deus, um sim para o próprio Deus, em dividir conosco, partilhar conosco, permitir que as suas palavras nos fizessem degustar a presença de Deus, assim como a gente vai degustar a presença do Senhor lá na missa, a gente degustou hoje através das suas palavras. Deus abençoe, Padre. Muito obrigado. Queria agradecer também a presença do Monsenhor Mário, Padre Mário, agradecer Júnior, Tiago, Bene, a nossa presença aqui. Obrigado por cada um de vocês. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado por você que ficou aí todo o tempo conosco. Obrigado, pessoal da TVI.
E eu queria deixar só uma frase que o padre falou. A confissão não é um bilhete para a Santa Missa. A Santa Missa, sim, é um encontro. E nós precisamos dele. Para ser ele, nós precisamos dele. Então, que você viva uma boa semana, que você viva uma boa celebração e que o nosso programa possa estar aqui na terça-feira, nós possamos estar aqui de volta e, se Deus quiser, juntos novamente. Deus abençoe, boa semana, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração, que eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer?